A edificação que hoje abriga o Museu de Arte de Joinville foi construída em 1864 para servir de residência ao Ottokar Derfel, que foi um imigrante, né, alemão que chegou em Joinville em 1854 com a esposa Ida, e foi uma das figuras mais importantes, mais proeminentes daquela época, né, do século XIX aqui em Joinville. Ele chegou a ser prefeito da cidade, né, não tinha esse nome ainda, foi presidente da Câmara, que também assumia na época funções executivas. Também foi presidente e membro de várias associações culturais, né, comunitárias aqui na cidade, e também a principal liderança da maçonaria em Joinville. Essa edificação foi projetada por ele mesmo, né, e tem algumas características bem peculiares para a época. Era uma construção singular, se destacava bastante na paisagem aqui na cidade, embora ela estivesse um pouco fora do perímetro urbano, e chegou a ser apelidada de Castelinho, né, porque era bastante imponente para os padrões da época. E mostrava também o nível socioeconômico do seu proprietário, né? Então, algumas características aí bastante interessantes que a tornam singular aqui na cidade é o fato do Ottokar Derfel ter inserido, por exemplo, símbolos, né, emblemas maçônicos, pelo fato dele ser membro dessa ordem, né? A gente vê logo na entrada principal, por exemplo, uma acácia, né, a flor da acácia em alto relevo, que era o símbolo do mestre maçom, né, assim como o Ottokar era aqui da loja maçônica local. Ele inseriu também, por exemplo, no telhado um catavento, né, com formato de galo, e também vários pequenos triângulos formando o emblema de Salomão, outro símbolo maçônico. E também colocou numa das paredes da casa uma frase bastante curiosa, né, e simbólica, dizendo o seguinte, que na casa e no coração moram sempre a liberdade, a devoção e a paz. Então, com essa frase, né, ele deixava bem claro qual que era o ambiente em que se estava entrando ali e onde ele vivia com a esposa. Ele concebeu aquela edificação como um verdadeiro templo sagrado em que então ele passou a residir com a esposa até o seu falecimento em 1906. A edificação, após essa data, após a morte dele, ficou para parentes dele, que vieram da Alemanha, inclusive moraram ali com ele nos últimos anos de vida e passaram a cuidar dele e da propriedade, que era a família Bartol. Essa família morou ali até os anos 30, quando então a residência passou às mãos de uma outra família joinvilense, a família Lepper, que também tinha um parentesco com o Ottokar Derfel. E foi essa família então que residiu na propriedade até o início dos anos 70, quando então a prefeitura adquiriu o imóvel e ali instalou então o Museu de Arte, que abriu suas portas em 1976. É com essa finalidade, então, que a construção existe até hoje, né? Abrigar o Museu de Arte de Joinville. Ela é uma edificação tombada em 2001 pela Fundação Catarinense de Cultura e, consequentemente, também protegida em âmbito municipal. E se você quiser saber mais sobre algum patrimônio histórico aqui de Joinville, deixa sua sugestão aqui nos comentários. E não esquece de nos seguir, deixar seu like e também compartilhar.